Sejam muito bem-vindos a mais um culto de quarta-feira aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Blumenau. Meu nome é William, sou médico e vim compartilhar da Palavra de Deus com vocês e também com um enfoque sobre a saúde, mais especificamente nesse nosso tópico de hoje, sobre a saúde mental, especificamente no tema da ansiedade, que é um tema muito pertinente para o nosso mundo atual. Gostaria de convidar vocês a participarem comigo nesse momento de uma palavra de oração breve, para iniciarmos o nosso estudo e abrirmos a palavra de Deus em conjunto. Pai nosso que estás nos céus, estamos aqui para aprender mais sobre a Tua palavra, para buscar uma vida melhor, mais entendimento e ter bênçãos divinas sobre a nossa vida. Eu peço que o Senhor esteja abençoando também o nosso telespectador, quem está nos assistindo neste momento, e que ele possa também ser abençoado pela presença de Deus e a palavra na vida dele. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Ansiedade é um tema muito pertinente no nosso mundo atual. Estima-se que cerca de 5% da população do planeta Terra sofra de algum tipo de ansiedade, de forma patológica. Ansiedade é um sentimento muito comum, muito frequente no nosso dia, que se manifesta em diferentes proporções, com diferentes nuances, porém, às vezes pode tomar um aspecto mais patológico. A ansiedade é uma disfunção que tem relação com o medo. Em vez de nos alertar para uma ameaça de forma limitante ou paralisante, a ansiedade surge, antecipando a reação do corpo a algo que poderá ou não acontecer. Portanto, a ansiedade é algo inerente à vida do ser humano. Temos ansiedade em relação ao nosso desempenho, temos ansiedade em relação ao nosso futuro, ao desfecho de determinada situação, e muitas vezes a ansiedade nos é muito útil, porque utilizamos ela como um reforço para a nossa necessidade de preparo, nossa necessidade de estudo ou de treino para determinado assunto. Se você tem uma prova, por exemplo, como na autoescola, você pode sentir ansiedade em relação à prova, mas ela faz parte do conjunto de sentimentos e ações que você se agarra para ter o resultado da aprovação. O problema é quando a ansiedade passa a nos trazer sofrimento. Nós falamos sobre ansiedade com muita naturalidade. Justificamos, assim, nossos medos, nossas limitações. E muitas vezes isso pode ocorrer de forma que isso nos causa sintomas físicos, como taquicardia, dor de cabeça. Algumas pessoas têm manifestações intestinais ou gástricas, dor de estômago. Algo que vai além do simples frio na barriga. Quando isso passa a acontecer de forma repetida, passa a causar sofrimento, passa a afetar as decisões, os relacionamentos, pode se desenvolver um transtorno de ansiedade, que passa a ser um diagnóstico médico, uma doença que necessita de tratamento. E os transtornos de ansiedade, que envolvem vários espectros, muitas vezes são tratados através de medicamentos, que são muito úteis na maioria dos casos. Uma definição simples e direta da ansiedade é que ela é praticamente uma forma de medo, e por isso causa uma reação biológica essencial, alterando nosso sistema nervoso central, alterando batimentos cardíacos e as nossas reações fisiológicas, né? O medo, ele nos prepara para luta e fuga. Porém, quando essa preparação acontece, ocorrem mudanças em nossa pressão arterial, nossa frequência cardíaca. Se aquele evento tem um desfecho, essa sensação pode simplesmente passar. Mas, por vezes, na nossa vida e na vida das pessoas, no mundo afora, a sensação de luta e fuga, ela ocorre, mas a luta e a fuga nunca são necessárias. Fica apenas o sentimento de ansiedade se repetindo muitas e muitas vezes. Durante a adolescência, por exemplo, uma série de transformações biológicas e adaptativas da idade, ela diminui nossa sensibilidade ao medo, como uma forma de preparação para a vida adulta. Por isso, muitas vezes, nessa fase, as sensações de ansiedade
e se misturam com outros sentimentos, muitas vezes de difícil identificação por aquela pessoa. Já na vida adulta, a ansiedade passa a ter outra nuance relacionada às nossas inter-relações, à vida cotidiana, o trabalho, filhos, a vida financeira. Por outro lado, na criança, a ansiedade pode ter manifestações até de difícil distinção. Às vezes, a ansiedade de forma patológica se manifesta como uma dor abdominal ou como uma mudança comportamental, e não necessariamente da mesma forma que o adulto, pois a criança não consegue interpretar isso tão bem. A questão é que a Bíblia traz vários textos nos mostrando que não devemos andar ansiosos. E como não vamos andar ansiosos no mundo que é cheio de estímulos que nos levam à ansiedade? Porque no mundo atual nós temos pressão de muito lado, insegurança pública, medo de um assalto ou medo de ser acometido por um tipo de crime, medo de violência urbana, por exemplo, medo de perder um dos nossos entes queridos, medo de doenças que existem. Nós sofremos pressão midiática, situações que nos impõem medo sobre o nosso futuro. Mas a Bíblia diz, em Salmo 27, no verso 1, o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é fortaleza da minha vida. A quem temerei? É notável que mesmo personagens da Bíblia passaram por situações muitas vezes difíceis. Situações que talvez nós poderíamos desenvolver alguma forma de desespero. Uma história interessante na Bíblia que nos remete à ansiedade é a história do profeta Elias. A Bíblia conta que o profeta admoestava o rei de Israel e sua esposa por práticas ruins que eles tinham, como principalmente adorar outros deuses. E com isso estavam desviando o povo de Israel do foco de adorar ao Deus único. O profeta, por vezes, foi ameaçado de morte. E por isso ele teve que se esconder num lugar tão ermo, no meio das montanhas, próximo a um riacho, que nem comida ele tinha. E se não fosse a providência divina de fazer com que um riacho de água corrente corresse perto dele, do que mandar corvos, como a Bíblia diz, com pedaços de pão, levando comida para ele, ele não teria sustento. Ele teve medo, por isso ele fugiu. Mas, por outro lado, sua confiança em Deus lhe trouxe, através da fé, a proteção divina para que ele pudesse, de forma subsequente, continuar o seu trabalho. Por isso, diversas atitudes e ações que nós podemos tomar podem nos proteger do processo negativo que pode estar envolvido na ansiedade. A ansiedade pode ser difícil de ser superada. Assim como Elias, nós podemos utilizar como um desses recursos a fé, mas ele pode não ser o único recurso acessível a nós para que possamos ter alguma solução relacionada a isso. É importante que a gente pense que muitas vezes a ansiedade é apenas uma ilusão de ótica, porque muitas das nossas ansiedades podem sequer se cumprir. Aquele desfecho ruim, aquele medo que nós temos, pode simplesmente não acontecer, né? É importante nós lembrarmos que a ansiedade em si pode ser um sentimento positivo para eventos da vida, mas se nós estimularmos nossas sensações de ansiedade de forma excessiva, isso pode ser negativo, né? Nós sabemos, pela ciência, que existem práticas que temos que ter em relação ao nosso estilo de vida, inclusive de forma que nós vemos no nosso dia a dia. Sabemos que o consumo excessivo de álcool pode ser negativo, sabemos que uma alimentação saudável pode ser positiva, mas é importante que em momentos em que a ansiedade se impõe, nós passamos a fazer de forma mais correta no nosso dia a dia o consumo de bom alimento, evitar a privação do nosso sono, ter um sono de qualidade, procurar praticar atividades físicas, procurar cultivar relações interpessoais de forma positiva, com empatia, são medidas provadas pela ciência que podem reduzir o impacto da ansiedade nos nossos sintomas físicos. A Bíblia, em 1 Coríntios 10, 31, diz:
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, aquelas coisas que nós ingerimos podem fazer total diferença para a solução das nossas questões com ansiedade. É importante também que a gente admita que nossos problemas são reais e assuma as consequências deles. Por mais doloroso que seja, isso é o primeiro passo. Ao admitir que temos um problema, podemos assim buscar ajuda. A ajuda pode vir de diferentes lugares. Pode vir da palavra de Deus, pode vir da nossa comunidade, nossa igreja, pode vir da nossa família, pode vir de suporte de nossos amigos e pode vir também através de bons livros, como o livro A Chave da Virada, no qual se baseia aqui boa parte do meu conteúdo de hoje, escrito pelo Dr. Marcelo Niek e pelo pastor Bruno Raso, que você pode ver agora na tela, e eu indico que você leia, porque é um livro interessantíssimo sobre a saúde mental e como a Bíblia interage com isso e pode nos ajudar a ter uma saúde mental plena e de forma boa, positiva para a nossa vida. Como falei antes, para cuidar da nossa ansiedade é importantíssimo ter uma boa noite de sono. Regular o sono é um desafio para muitas pessoas que lutam com ansiedade, porque um dos sintomas da ansiedade pode ser a insônia. Muitas vezes, no momento em que a pessoa vai colocar sua cabeça no travesseiro, seu cérebro é intrometido por vários pensamentos repetidos. Você começa a lembrar de coisas do seu dia e passa a não conseguir ter o relaxamento necessário para dormir. Regular o horário do sono, fazer uma boa higiene, reduzir a iluminação da casa, quem sabe fazer uma leitura e ter um momento de paz com Deus antes, tomar um chá calmante, podem ser medidas que te ajudarão a melhorar a qualidade do sono. A própria Bíblia nos estimula a isso. Em Salmos 4:8, diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A segurança é uma promessa divina para nós. Portanto, podemos direcionar a nossa ansiedade para Deus, porque existem mais de uma promessas na Bíblia que prometem que em Deus podemos ter segurança e descansar uma boa noite de sono. Precisamos, assim, também controlar os pensamentos que se intrometem, procurar cultivar bons pensamentos, pensamentos otimistas, positivos acerca daquilo que nós queremos que seja o melhor para a nossa vida. A neurociência fala que, se nós temos comportamento positivo e podemos cultivar esses pensamentos na maior parte do tempo, coisas boas tendem a acontecer, ao menos na nossa percepção, porque a ansiedade pode mudar a percepção que temos da nossa vida, tornar a percepção mais negativa, mais agressiva para nós. Cultivar uma visão otimista dos nossos problemas pode fazer diferença. Assim como muita coisa da nossa saúde mental, fazer atividade física também vai fazer diferença. Olha só, a Bíblia também fala sobre isso. 1 Coríntios 6, capítulo 6, o verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos. Precisamos cuidar do nosso corpo. Doenças como a obesidade, a insônia, doenças como o aumento do colesterol, o aumento da pressão arterial, estão totalmente ligadas a um estilo de vida ruim. Claro que também tem sua porção na genética e herança familiar, mas ela pode ser alterada ou minimizada através de um bom estilo de vida, principalmente com a prática de exercícios de forma regular. Além disso, é muito importante que em nosso íntimo nós possamos desenvolver a nossa espiritualidade. Nosso íntimo anseia por questões espirituais. Há um vazio no coração do homem com forma de Deus. No entanto, nós costumamos, às vezes, relegar essa questão, essa ânsia que temos, a um segundo plano. A conexão com o sagrado, a reverência às coisas divinas, acalma a mente. Existem vários trabalhos científicos ligando a prática religiosa à melhora da saúde mental, independente da origem religiosa. E nós sabemos, através da nossa crença, da Bíblia, que podemos confiar num Deus que quer atender a todas as nossas ansiedades.
a vivência espiritual cultiva uma saúde forte, cultiva a nossa resiliência. Fazer parte de uma comunidade espiritual promove a paz. Tudo isso é um poderoso auxílio no processo de vitória contra a ansiedade. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, exaltado em toda a terra. Meus amigos, a ansiedade pode ser um fardo esmagador, mas ao adotar uma abordagem completa e espiritual, é possível encontrar alívio e cura. E nesse ponto eu chamo a atenção. Eu não digo aqui que nós devemos buscar em todas as vezes apenas a cura espiritual. Ter o apoio de um profissional especializado, de um psicólogo, de um médico, um psiquiatra, também é importantíssimo, porque isso pode auxiliar no diagnóstico, principalmente de situações que podem nos enganar, parecendo ser crises de ansiedade e não sendo. É muito importante também a gente entender o trabalho da psicologia na mudança dos nossos comportamentos e pensamentos que são negativos. Então, eu não estou dizendo que devemos buscar apenas o espiritual. Precisamos também da parte médica, psicológica, mas a união das duas coisas pode tornar esse tratamento, pode tornar essa luta contra a ansiedade ainda mais eficiente. Eu gostaria de enfatizar na minha fala aqui a importância da espiritualidade, além dos outros problemas de saúde, também nos problemas de saúde mental. Nessa conexão com Deus, ela não só nos fortalece emocionalmente, mas também nos proporciona paz que transcende qualquer compreensão. Quando colocamos nossa confiança em Deus e nos entregamos a Ele verdadeiramente, encontramos uma fonte inesgotável de força e de esperança. Lembre-se de que não estamos sozinhos. Deus nos acompanha. Ele nos guia. Ele nos sustenta a cada passo no nosso caminho, por mais difícil que ele seja. Cultivar uma vida de oração, participar de uma comunidade espiritual, como a que nós temos aqui na Igreja Central de Blumenau, buscar uma relação íntima com o Criador, são elementos cruciais para termos a verdadeira paz interior. Filipenses, no capítulo 4, no verso 7, diz: E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que todos possamos encontrar essa paz que só Ele pode nos dar. Que possamos aprender a lançar sobre Ele as nossas ansiedades, confiando que Ele cuida de nós e que através da nossa fé e dedicação teremos serenidade e a estabilidade mental que tanto desejamos. Que Deus abençoe a todos nós nesta jornada. Amém.